vídeo dessa semana conta com a participação especial do Dr. Luiz Eduardo, um dos nossos psiquiatras lá da divisão médica, e a gente vai conversar um pouco sobre a ansiedade. Eu tenho percebido, Dr. Luiz, que ultimamente as pessoas começaram a tomar a ansiedade com um viés muito pejorativo, né? Como se a ansiedade por si só fosse algo ruim, fosse um sintoma, fosse um indicador de alguma coisa absolutamente negativa. E não é necessariamente dessa forma, não é isso? Isso, ansiedade, tristeza, são inerentes ao ser humano. Então, assim, a ansiedade, inclusive, é importante para a gente se proteger de determinados riscos. A gente precisa ter medo de algumas situações que realmente provocam algum risco, a gente se proteger, né? Então ela é normal, principalmente nesse período que surgiu uma nova ameaça desconhecida, então até aumentaram os níveis de ansiedade na população como um todo, né? Mas isso não significa necessariamente uma doença, né? É normal que as pessoas tenham ansiedade para que elas se protejam desse novo mal que apareceu. A palavra-chave para a gente dizer que a ansiedade se torna doença se chama um prejuízo funcional, né? A partir do momento que as pessoas têm uma ansiedade a tal nível que prejudica o seu funcionamento ali dentro dos seus relacionamentos afetivos, dentro das suas relações pessoais, diminuição do seu prejuízo, uma diminuição da sua produtividade no trabalho, sintomas físicos que causam um desconforto, um prejuízo no seu funcionamento como um todo, aí sim é necessário buscar um atendimento, uma ajuda, mas nem sempre ansiedade é um sinônimo de doença, de tratamento. Na verdade, eu acho que o que acabou acontecendo foi que a gente se desacostumou, né, a lidar com determinadas coisas. A gente tem investido menos nos nossos próprios recursos, né, e acho que, como você coloca, né, uma situação de uma pandemia, ela cria um estado de alerta, mas assim, até o botão de alerta ele tem que ser desligado de vez em quando, senão vira superstição, vira fantasia, vira um medo excessivo, né? E aí eu acho que as pessoas também estão com muito medo, primeiro desenvolvendo uma espécie de saudosismo, né, em relação ao mundo que elas acham que está perdido irremediavelmente, e ao mesmo tempo um certo receio de que assim, eu não posso fazer mais absolutamente nada porque eu estou correndo risco o tempo inteiro. E a gente sabe que isso cria uma fantasia. Então, como você colocou, existem coisas que são naturais, que são necessárias, que servem para nos proteger, mas o exagero é que é perigoso, né? Então, assim, a gente estava conversando um pouquinho antes, você falou sobre a importância de desenvolver recursos, da resiliência, né? Nem tudo que parece doença nem tudo necessariamente precisa ser medicado. Então, como é que a gente pode aprender a entender que parte disso tudo é absolutamente inerente à nossa condição de existentes, né? Sim, isso eu focaria na verdade na palavra adaptação, né? Uhum. Resiliência que as pessoas precisam desenvolver. Muitas pessoas realmente, como você falou, a questão do saudosismo, né? E acabaram durante esse período se afastando das pessoas que gostam, deixando de fazer coisas que gostavam, perderam seu trabalho, sua renda, né? E realmente as colocam numa posição de sofrimento, né? Mas a questão é se elas conseguirem se adaptar a toda essa situação diferente, né? Nem tudo, e passar a enxergar não só as coisas que elas deixaram de fazer, as coisas que elas perderam, mas enxergar as coisas que elas ainda podem fazer. Existe uma infinitude de coisas que ainda dá para fazer durante essa pandemia, para trazer a bem-estar, trazer um equilíbrio, né? A gente também tem que falar nessa palavra equilíbrio, né? Muitas pessoas acabam se voltando toda a sua rotina para uma preocupação, para o trabalho, para as obrigações, para as responsabilidades, e acabam se esquecendo de um pouco do autocuidado, da atividade física, do seu próprio bem-estar. E isso é muito importante para a gente não adoecer, né? Ter uma rotina bem equilibrada, que a gente consiga encaixar tanto o trabalho como o autocuidado, como o lazer, todas as nossas
necessidades do ser humano. Eu acho que a tua fala resumiu a minha próxima pergunta, né? Que eu ia perguntar exatamente sobre isso. Quer dizer, o engajamento em uma tarefa é uma forma da gente lidar adequadamente com a ansiedade, com essa ansiedade que a gente pode chamar de uma espécie de energia, né? É uma energia que eu tenho à minha disposição. Se eu me envolver em alguma coisa que é interessante, que é produtiva, que é saudável, fica tranquilo. Mas se eu fico muito tempo parado, eu fico investindo muito tempo em pensamento, essa ansiedade ela se torna disfuncional e aí ela pode gerar algum sintoma. Então, o engajamento na tarefa com equilíbrio é um caminho saudável para a gente poder lidar com essa situação. Exatamente. Quanto mais a gente passa um tempo ocioso, preocupado, as coisas vão aumentando, formando um ciclo vicioso ali. Então é realmente muito importante a gente se engajar em tarefas produtivas, que nos trazem e trazer um equilíbrio justamente entre essas tarefas e o nosso bem-estar. Quando eu estou na dúvida, por exemplo, né, eu estou desconfortável, eu não estou sabendo administrar muito bem, quer dizer assim, a gente está puxando que existe uma parte que é minha, que eu preciso reaprender a dar conta de lidar com as situações da vida, né, com as circunstâncias adversas, mas se eu vejo que eu não estou dando conta, o que eu posso fazer? No Tribunal de Justiça a gente tem um serviço da divisão médica, né, da divisão psicossocial, que oferecem atendimento com a psiquiatria, com a psicologia. Você pode marcar avaliações, consultas, buscar grupos de ajuda. A gente pode verificar se o nível de ansiedade está sendo normal, se está passando de um determinado limite que necessita um tratamento. Nos casos mais leves de ansiedade, a gente pode manejar somente com psicoterapia ou somente com medicação, é obrigatório ter os dois. Nos casos moderados a graves, já assim, a combinação desses dois tratamentos traz resultados mais satisfatórios. Né? Eu tenho um amigo que tem um comprimidinho, não sei de que em casa, que ele diz que adora, que ajuda ele a dormir. Qual o problema de eu pedir emprestado esse comprimido para o meu amigo? Eu posso fazer isso? O ideal é que você tenha um tratamento médico mesmo, né? Um acompanhamento adequado, né? Porque assim a gente vê muito uso indiscriminado de medicações benzodiazepínicos, ansiolíticos, que até tem um efeito imediato ali para dormir, para relaxar, que traz alívio àquelas pessoas, mas eles não tratam, né? O que trata na verdade são os antidepressivos. A gente usa sim os ansiolíticos no tratamento da ansiedade, os benzodiazepínicos, mas por efeitos curtos de tempo, com determinada cautela para evitar a dependência e todos os efeitos colaterais que eles podem trazer. Por isso que é importante que isso seja prescrito por um profissional da área, né? Que tenha competência para entender a necessidade ou não de um medicamento. Exatamente. Bom, gente, então, assim, lembrar que todos os vídeos que a gente tem produzido, eles estão disponíveis nas redes sociais do Tribunal de Justiça. Nós temos 2 psiquiatras na divisão médica, nós temos um grupo de apoio psicológico que está acontecendo quinzenalmente, às quintas-feiras, das 10h30 ao meio-dia, pela ferramenta Zoom. A gente tem um atendimento psicológico individualizado também na divisão psicossocial. Então, se você tem uma dúvida, se você tem uma questão, se você tem uma sugestão de tema, né? Vocês podem mandar pra gente as sugestões. O Dr. Eduardo vai estar fazendo outros vídeos comigo, né, Dr. Eduardo? Espero que sim, seja o primeiro de muitos. Eu também. E a ideia é exatamente a gente trazer temas que a gente tem visto que são recorrentes para que a gente possa, né, oferecer o nosso auxílio.